capítulo de número 18, de primeiro livro de Reis. O tema da nossa fala é fogo no altar. Primeira Reis, capítulo 18. Me permita pegar o texto pelo meio para não me alongar na leitura, mas você pode depois fazer isso em casa se você desejar. Fala sobre Elias e os profetas de Baal, a partir do verso 28. E eles clamavam em alta voz, se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Por quê? Porque quem tem poder é Deus. E agora chegamos ao verso 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas, tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o seu nome. Com aquelas pedras ele edificou o altar em nome do Senhor e depois fez um rego ao redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou lenha, dividiu o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda: fazei a segunda vez. E o fizeram. Disse mais: faz a terceira vez. E o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra eu fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para quê? Para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Leia comigo o verso 38. Então caiu, leia devagar. Então caiu fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rio. O que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E agora ele disse Elias: lançai mão desses profetas mentirosos, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizion, e ali os matou. Oremos. Nosso Deus e Pai, prepara-nos para nos assentarmos à mesa do Senhor. E não queremos sentar à mesa do Senhor com o altar com cinzas. Queremos te pedir nesta manhã, Senhor, tira esta cinza do nosso altar interior
para podermos assentar à mesa do Senhor, com o coração afinado, com a palavra e com a presença do Senhor. Isto fazemos em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar o seu lugar. Obrigado. Sua atenção é muito importante, senão você vai perder algumas coisas. Dentro deste texto tem uma palavra importante que eu quero destacar nesta nossa fala: restauração. O que é uma restauração? Restauração, e se restaura o que é quebrado. Então se restaura para quê? Para que devolvemos o valor inicial. Então, se você olha sempre, quando você vê aquele prédio foi reformado, está dizendo, ele foi devolvido ao seu estado inicial. Então, esta palavra restauração, ela é de suma importância, que é um tema que nós estamos usando durante esses meses. Restauração da nossa própria vida pessoal, eu vou falar sobre isso mais tarde. Dentro deste capítulo 18, nós vemos que Israel estava vazio da presença do Senhor. Os reis estavam servindo a Baal e os Astarotes. Daí foi o momento quando o Senhor levantou Elias para colocar novamente a presença do Senhor. Então daí nós vemos o que aconteceu, devolvendo o incenso para o altar. No capítulo 18, verso 4 diz: porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 escondeu numa cova e sustentou com pão e água. Disse Acabe a Obadias: vai pela terra a toda a fonte de água e a todos os vales, pode ser que achemos erva para que salvemos a vida dos cavalos, dos mulos e não percamos todos os animais. Então Elias era um homem notável e foi chamado por Deus num momento de crise, num momento muito perigoso, quando a presença de Deus não estava mais sendo cultuada. Então cultuavam aos Baals, que são altares para os demônios, para as entidades. E o Senhor então chamou Elias e disse: Elias, nós precisamos tomar uma atitude. Por quê? Porque esta mulher chamada Jezabel, esta mulher é uma mulher maligna, demoníaca, e ela está destruindo os profetas, os meus profetas. E aí você descobre que houve um socorro de alguém que se compadeceu para ajudar a tirar este mal. Como Deus atuar se o altar está destruído, irmãos? Como queimar as ofertas se não houver fogo? Pessoas do interior, e eu vivi lá, quando você vai acender o fogo na parte da manhã, no fogão de lenha, que naquela época não existia gás nem luz elétrica, até os 15 anos eu vivi num ambiente que não tinha luz, não se tinha geladeira, não se tinha nada. O fogão de lenha queimava durante todo o dia para fazer café, almoço, jantar, etc. Então, quando chegava à noite, descansava-se o fogão. De manhã, a dona de casa levantava
A primeira coisa que ela tinha que fazer é tirar toda a cinza, porque você não pode acender em cima da cinza, porque atrapalha as chamas. Uma vez tirada toda a cinza, ela era colocada num lugar lá que já tinha preparado, limpava, agora podia colocar a lenha, colocar ali as palhas para pegar fogo. Usava-se muito sabugo de milho, que aquilo pega fogo muito bem, para fazer as primeiras chamas. Então, só para você entender que como Deus iria atuar em um altar cheio de cinza e todo quebrado. E esta manhã, eu sentado na minha mesa, eu fiquei pensativo e pensando. E esta palavra Deus colocou no meu coração, não li em lugar nenhum, mas eu queria dizer a você esta manhã o que Deus me falou. Às vezes nós temos o hábito de chamar pessoas para nos ajudar. Mas esta manhã me ouça por gentileza, se você desejar. Que Deus falou ao meu coração: se você tem qualquer situação na sua casa, no seu trabalho, você precisa criar um altar de Deus no seu coração e você queimar as suas orações diante de Deus. Ouça bem, se você tem um escritório, antes de você ter as suas atividades no escritório, feche a sua porta e vá primeiro queimar as suas ofertas no altar de Deus, em oração, entregando seu altar naquele dia para o Senhor atuar. Em qualquer profissão que você tenha, você precisa limpar este altar e queimar lenha fresca diante de Deus, que são orações. E eu não estou dizendo para você chamar toda a família para orar, eu estou falando de você. Porque normalmente, vou chamar toda a família para oração. Não, eu estou falando individualmente. Se você atravessa um problema dentro da sua casa, na sua empresa, você deve colocar no seu altar e diante de Deus, queimar ali um tempo com Deus em oração. E eu acredito que toda situação vai mudar. Espírito Santo, tem gente que nem ouviu. Eu acredito, se você fizer do seu coração o altar de Deus, e você se apegar em oração, no seu canto reservado, a mão de Deus vai se mover. Não adianta você chamar toda a família para oração. Tem gente que vai orar obrigado, reclamando. Você não pode ter esses intrusos. Ore por ele, você. Porque nós temos esta mania. Eu vou chamar todo mundo para vir aqui em casa. Vou chamar um grupo de oração aqui em casa. Eu não estou falando de chamar grupo de oração na sua casa. Eu estou falando para você botar incenso no seu altar. E o seu altar tem que estar limpo. E você sabe quais são as impurezas que muitas vezes está dentro deste altar, chamado coração. A mente corrompida, uma mente comprometida com as coisas que desagradam a Deus, porque Deus não trabalha e não pode descer fogo em um altar que não esteja limpo, preparado para a ação dele. Se você olhar para esse texto, me chamou muito a atenção. Esse texto diz que a primeira coisa que Elias fez foi chamar, e diz o texto aqui, verso 31, tomou 12 pedras, segundo o número das tribos de Israel, o qual viera, com aquelas pedras, edificou o altar em nome do Senhor. Primeira coisa que Elias fez, me ouça, foi restaurar
o altar, porque Deus não trabalha num altar quebrado. Deus é santo e Ele não pode operar nem descer o seu fogo em um coração que não está santificado. Ele desce quando Ele é convidado. E o convite é quando o nosso coração está limpo e diz: Senhor, estou atravessando esta crise lá na minha casa. Eu estou passando por uma situação muito desagradável lá em casa com filho ou família, o que for. Você não tem que chamar ninguém, é você que vai dizer: Senhor, tira do meu coração tudo aquilo que não tem me atrapalhado, e eu quero ter um pacto com o Senhor a partir de hoje, que não vou deixar nem um dia sequer de queimar incenso neste altar, para a glória do teu nome. E você terá autoridade na sua oração. O que falta é autoridade. O que falta é autoridade. Você que estuda, você vive num ambiente ruim, no meio de colegas com maus hábitos. Você deve, todos os dias da sua vida, queimar um incenso, ou seja, separa um tempo do seu dia para você buscar a Deus, apresentar o coração diante dele, dizendo: Senhor, guarda o meu coração, me protege, abre a minha mente para que eu possa estudar e conseguir, Senhor, os objetivos da minha vida. Faça isto. Faça isto. Faça isto. Você tem comércio? Faça isto. Chegue mais cedo. Vai lá para o seu canto e não precisa você falar com ninguém. Ninguém precisa saber o que você está fazendo. Isto é um pacto seu com Ele. E você vai descobrir como o fogo de Deus vai descer, vai queimar essas situações que atrapalham a sua vida, vai destruir, e a sua vida vai fluir diferente. Isso é algo sério, mais sério. No livro de Levíticos, fica logo depois do livro de Êxodo. Levíticos, capítulo 6. Porque Deus não trabalha com o altar em cinzas, trabalha no altar limpo. A lei do holocausto, verso 8, Levíticos, disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite, até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções que estavam por baixo das vestimentas de linho sobre a pele nua. Levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e porá junto a este. Depois despirá suas vestes, porá outras e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. E ele continua:
O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Verso 13, leia comigo. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Não adianta ser espiritual um domingo de manhã. Não adianta sermos espirituais só em determinados momentos. A vida espiritual, ela precisa se manter diariamente diante de Deus. Vida espiritual precisa estar alinhada com a vontade de Deus. Isso não impede você dirigir o seu táxi. Isso não impede você estar com lenha no seu altar, mesmo trabalhando, porque você de manhã chegou diante de Deus e disse: Senhor, coloco isso aqui diante do Senhor, esta lenha que está precisando queimar na sua presença, e você faça a sua oração, coloque diante dele aquilo que tem atrapalhado a sua vida. Mais uma vez, não chame ninguém para te ajudar. Isso é pessoal. Mulheres, é sozinha. Não tenta chamar o marido para orar com você, se ele não quer orar e nem gosta. É você. A mulher sábia edifica a sua casa. A mulher sábia, ela edifica. A mulher sábia é a construtora da sua própria casa, no sentido de zelo. Maridos, não importa se a sua mulher não quer orar, ore você. Mantenha o seu altar aceso com Deus. E você vai ver sensíveis mudanças que vai acontecer na sua vida pessoal. Ouça o que eu estou te dizendo esta manhã. Me permita dizer, é um recado que Deus colocou no meu coração hoje. Não está nada escrito aqui que eu estou falando. Como se comporta o altar hoje? Isto é para pastores, nós, líderes de grupos. Não adianta nada cantar ali, se o altar não tem fogo. Isso aqui não é um ato profissional. Isso aqui não é uma exibição de voz. Deve ser um altar aceso diante de Deus, com incenso do louvor e da adoração. Os dedos ali devem ser lenha no altar. Por isso que eu gosto de pedir sempre que quem toca deve cantar para acompanhar. Você que lidera grupos, Maria José, não adianta pedir todo mundo para orar. A líder tem que ter fogo no altar. Líder da juventude, ele tem que ter fogo no altar. Líder dos adolescentes, tem que ter fogo no altar. Líder do projeto Samuel, tem que ter lenha no seu altar, não é os outros.
Cada um temos que ter o nosso altar no serviço de Deus. Eu tenho observado que o Espírito Santo não está tendo vez nos púlpitos. E para mim, isto é apagar o fogo. Como eu posso pregar se eu não tiver unção, irmãos? Como nós podemos pregar se nós não tivermos unção? E a unção, meu líder lá da Prata, como pregar se não tiver ação? A unção. Porque a unção, o Espírito Santo passa por aqui e vai para lá. Aleluia! O Espírito Santo passa aqui e vai lá. Porque se o pregador for um boneco só falando, empolado, sem unção, não acontece nada. É preciso que o Espírito Santo primeiro queime o fogo aqui dentro do nosso altar, e assim as vidas serão alcançadas. Deus vai tocar no coração, Deus vai dar arrependimento, Deus vai fazer mudança, Deus vai transformar. E é por isso que muitas vezes não vemos conversão, curas, libertação, línguas estranhas e poder. Faça um pedido. Se você é batizado com o Espírito Santo, não se envergonhe de falar em línguas. Você não tem nada com a vida dos outros, tem a sua vida pessoal. E quem não gostar, diz que os incomodados é que se mude. Mas não deixe de fazer a sua oferta, porque línguas estranhas é uma maneira de orar em espírito ao Senhor. É uma arma que Deus nos oferece para juntos de Deus. E quantas vezes a gente dobra aqui o joelho e não sai uma palavra, sai línguas estranhas, que é uma intercessão do Espírito Santo diante de Deus. Portanto, não oprima o Espírito de Deus. Deixa ele trabalhar no seu íntimo. Elias, para vencer o inimigo, eu estou terminando. Ele restaurou o altar. E eu convido a igreja para juntos restaurar a nossa vida com Deus. Se você não quiser restaurar a sua vida com Deus, não espere que Deus vai fazer milagre ou ajudar você, não vai mesmo. Tudo começa dentro da gente. Eu convido a igreja, vamos restaurar a nossa vida com Deus. Elias, então, após restaurar o altar, ele disse: Senhor, manda fogo. E a Bíblia diz: e o fogo caiu e queimou e destruiu, e agora o inimigo estava nas suas mãos. Agora o inimigo estava aqui, ó. E ele disse: mata esses profetas, e matou todos eles. A nossa autoridade vem quando o nosso altar está funcionando. Não permita que venha fogo estranho no seu altar, que são as ideias, raiva, ódio. Jogue esta praga fora. Isto é cinza que atrapalha o fogo de Deus. Que o Espírito Santo nesta manhã te fale mais. Que Ele possa dizer para você: meu filho, não reclame dos outros, bote fogo no seu próprio altar. E eu creio que Deus vai agir, Ele vai atuar, e a lenha vai queimar, e o fogo vai permanecer. Querido Pai, querido Deus, nós vamos nos assentar agora à mesa do Senhor. Não é para comer um pedacinho de pão nem beber um pouquinho de vinho, não, Pai. Não tem sentido isto. Não tem sentido pegar um pedacinho de pão, um bocado de vinho e comer sem saber o que estamos fazendo.
O que vamos fazer agora é um dos ordenanças do Senhor. O Senhor disse: se vocês quiserem ter vida em mim, coma do meu corpo e beba do meu sangue. Se vocês quiserem ter vida, coma do meu corpo, beba do meu sangue, porque Ele é vida, Ele é saúde para a vida espiritual. Portanto, prepara-nos, ó Deus, para juntos sentarmos à mesa do Senhor, em nome de Jesus.